Olá, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, seja bem-vindo, bem-vinda a essa live, amém? Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal, amém? Amém? Vai curtindo essa live, compartilha, manda para alguém especial para ouvir uma palavra de Deus nesta manhã. Sou grato a Deus por ter você aqui na minha live, amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede. Deus, obrigado por este aplicativo, Deus. Abençoa cada seguidor deste aplicativo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que vai estar entrando aqui, Pai, nesta live, recebendo uma palavra, Pai, nesta manhã. Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, Pai. Tenha misericórdia, Pai, da nossa vida. Precisamos, Pai, de Ti, porque sem Ti não somos nada, Pai. Senhor, abençoa, Pai, a nossa família, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aqueles que precisam, Pai, de um renovo. Renova, Pai, a mente, o coração deles, Pai. Dê força, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Marcos capítulo 12 vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. Marcos capítulo 12 vai dizer assim: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-se de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Aleluia. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora, vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles apredejaram, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a um feriram e a outros mataram. E tendo ele, pois, enviado um seu filho amado, enviou também a este por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhes: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais?
traze-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhes: De quem é essa imagem e a inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Aleluia. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e sustentasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos morrerem também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes a Escritura, nem o poder de Deus? Porquanto ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vos errais muito. Aleluia. Aproximando-se deles um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus, respondendo-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aleluia. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. Aleluia. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que há outro além dele, e que não há outro além dele. Aleluia. Glória a Deus. E quem amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios? E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: Não estai longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Aleluia. E falando, Jesus dizia, ensinando num tempo como dizem as Escrituras, que o Cristo é filho de Davi. Aleluia. O próprio Davi disse: Pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Aleluia. E ensinando-os lhe dizia: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e nas primeiras cadeiras das sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com o pretexto de largas orações. Estes receberão uma grave condenação.
E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou uma pequena moeda, que valia uns 5 réis. E chamando seus discípulos, disseram-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais que todos os que depositaram na arca do tesouro. Aleluia! Porque todos ali depositaram do que lhe sobrejavam, mas esta sua pobreza depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Livro de 1 Reis, capítulo 3 ao 5. Vai dizer assim: E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Aleluia. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o altar grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Aleluia. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usastes tu com teu povo, Senhor Davi. Usastes com teu servo, Senhor Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardar-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentastes ao seu trono, como se vê neste dia. Aleluia. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegestes, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Aleluia. Paz do Senhor Elton, Deus abençoe. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual se não levantará. Aleluia. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Aleluia. E se andares nos caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho,
e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Aleluia. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhes uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho. E morando com ela naquela casa, e sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, e dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantou-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, e eis que estava morto, mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não mais o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: Não, porque certo o morto é teu filho, e meu filho, o vivo é. Assim falaram perante o rei. Aleluia. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, porque certo o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe entristeceu por seu filho, e disse: Ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Aleluia. E todo Israel ouviu a sentença que lhe dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluia. Glória a Deus. Então, Salomão, o primeiro exemplo, né, o primeiro a explanar a sabedoria foi nessa sentença, né? Ele teve sabedoria de ver o valor de uma mãe, né? Eu acho que ele aprendeu já com a própria mãe dele. Ele sabia que a mãe dele cuidava dele, amava ele, e sabia que um dia ele estaria ali. Amém? Vai curtindo essa live, amém? Deus abençoe, obrigado por tua presença. Assim foi Salomão, capítulo 4, 1 Reis, capítulo 4. Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha a Zacarias, filho de Zadok, sacerdote, Elioref e Ais, filho de Sissá, secretários, Josafá, filho de Ailitude, chanceler, Benai, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei, e Aissá, mordomo, Adonirão, filho de Abdar, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês do ano. E estes são os seus nomes: das montanhas de Efraim, Ben-Deque, em Macais, e em Salabim, e em Bet-Semes, e em Elon,
e em Bet-Haná, Bet-Hesed, em Arubote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Efer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baná, filho de Ailude, tinha a Tanak e a Megido, e a toda a Bet-Seá, que está junto a Zareta, abaixo de Zezerel, desde Bet-Seá até Abel-Meolá, até Dalen de Joquimeão. O filho de Gebé, em Ramanote, Gileade, tinha estes as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Arjobe, o qual está em Bassá. 60 grandes cidades, com muros, e ferrolhos de cobre. Aleluia. Ainadab, filho de Idó, em Manaim, Aimais, em Naptalim. Também este tomou a Basebate, filha de Salomão, por mulher. Banar, filho de Uzai, em Asser, em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Gebé, filho de Uri, na terra de Gileade, e a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Ogé, rei de Bassá. Só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Eram, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 70 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses, e os corços e as aves cevadas. Aleluia. Porque dominava sobre tudo quanto havia na banda de cá do rio Eufrates e Tisfás até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixava faltar, e traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os Oriente, e de toda a sabedoria dos egípcios. Aleluia. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etá, Ezaraíta, e do que Emar, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Aleluia. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005.
Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce da parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos. Que a graça e a paz esteja contigo. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinha ouvido da sua sabedoria. Amém. Vitória, você quer que eu ore pelo quê, Vitória? Pela sua vida. Coloca aí, que eu já oro. Amém? 1 Reis, capítulo 5. E enviou Irão, rei de Tiró, os seus servos a Salomão, porque ouviram que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há em algum mal encontro. Aleluia. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo que dissertes, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou, e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouve o que me mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade, acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Aleluia. Assim deu Irão a Salomão madeiras de cedro e madeiras de faias, conforme toda a sua vontade. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de 1 ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Aleluia. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinham também Salomão 70.000 que os levavam as cargas, e 80.000 que os cortavam nas montanhas afora. Os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que lhe trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. E a lavraram os edificadores de Salomão e os de Irão e os Gebalitas, e preparavam a
madeiras e as pedras para edificar a casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você procura primeiro em um amigo, meus irmãos? O que um amigo tem que ter? Me responda aí. Amém? Eu vou orar por Vitória Nunes. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te entregar, Pai, a vida de Vitória Nunes, Pai. Ela veio aqui pedindo uma oração, Pai. Eu não sei o que se tem passado na vida dela, mas o Senhor sabe, Pai. Senhor, entra em providência, Pai. Senhor, acalma o coração dela, Pai. Tira toda a ansiedade, todo o espírito de depressão que está tentando roubar os pensamentos que não é dos teus pensamentos, Deus. Tu tem pensamentos de paz, pensamentos que são mais altos que os nossos, Pai. Pensamentos de nos colocar em lugares que ainda nós não sonhamos, Pai. Mas eu creio, Pai, que o Senhor vai nos colocar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a família de Vitória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cura ela, liberta ela de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai curtindo essa live, em nome de Jesus, para que vá mais pessoas. Amém. Oséias capítulo 6 e 7. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aleluia. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, como o alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transpassarão concerto como Adão, eles se portarão aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calçada de sangue, como hordas de salteadores que espreitarão alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Assim eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa quando eu remover o cativeiro do meu povo. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos estes são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo desde que amassou a massa, até que seja leveada. Aleluia. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como o forno
aplicaram o coração emboscando-se toda a noite. Dorme o seu padeiro, pela manhã arde como um fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consome os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros que devoram a força e ele não sabe. Também os cães se espalharam sobre ele e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em tua face. Todavia não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em tudo isso, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Ásia, para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-lo-eis conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho. Se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não o Altíssimo. Fizeram como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. Amém. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. Provérbios capítulo 3 vai dizer assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho,
Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Aleluia. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança, e o impedirá de cair em armadilha. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, e eu darei a você, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Aleluia. Aleluia. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Aleluia. Provérbios capítulo 4. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique a autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculo. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Aleluia. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem o que tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-os no fundo do seu coração, pois são vida para quem se encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração. Olha só, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Aleluia. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia.
princípios da batalha espiritual. Assim como as pessoas da igreja de Corinto, às quais Paulo resistia, iniciaram a sua jornada caminhando sobre o verdadeiro evangelho e se desviaram, qualquer crente pode começar se baseando na verdade, mas se desviar em algum momento da jornada ao tirar o foco da pessoa de Jesus e da mensagem do evangelho cristocêntrico. Muitos sofismas se originam de pessoas que conhecem a verdade, mas em algum momento tomaram outro rumo. O engano pode estar mais perto de cada um de nós do que imaginamos. Por isso, todos nós precisamos vigiar, guardando a nossa fé e desenvolvendo a nossa devoção a Ele todos os dias. Se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. João 8, 31 e 32. Aleluia. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 17. Então, se você estiver em Jesus, você será o discípulo dele. Se você estiver em Jesus, se você permanecer nele, vocês vão pedir o que quiseres e vos serão feito. Será que você faz alguns pedidos a Jesus e não é atendido? Faz. Que eu faço. Muitas vezes não é atendido. Sabe por que muitas vezes não é atendido? É porque a gente não permanece na palavra. A gente pede e duvida. A gente pede e não crê. A gente pede e não tem fé. A gente tem que pedir com fé. Acreditar. Fé é crer naquilo que não existe como se já existisse. Então, quando você pede algo a Jesus, você crê que já existe. Você já se posiciona como se já estivesse recebendo aquilo que você pediu. Amém? Diante de tudo isso, nosso desafio não é apenas conhecer a palavra da verdade, mas permanecer nela com humildade e contrição, tendo sempre a nossa mente e o nosso coração voltados para as Escrituras, de modo que a revelação do Evangelho de Cristo possa progredir em nós. Como já entendemos, a convenção não se resume a um momento do passado, mas sim a um processo diário da nossa jornada até o dia do Senhor. Se permanecermos em Cristo, a palavra do Senhor vai crescer, se multiplicar e prevalecer poderosamente em nós. Quando o evangelista Lucas descreve o crescimento da palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 6, 7, ele não está se referindo ao aumento do número de rolos da Torá na igreja ou ao aumento de cópias das cartas de Paulo, mas sim ao crescimento da revelação de Cristo, a partir da comunhão dos santos, do ensino dos princípios da lei e da pregação do Evangelho cristocêntrico, cruciforme e real. Aleluia. Além dos incrédulos, a igreja global precisa também ser evangelizada com o Evangelho de Cristo, para que toda a estrutura mental equivocada que se levante contra Deus seja despedaçada, que todo sofisma seja anulado e toda altivez seja abatida, para que as mentes se convertam a Cristo, se tornando escravos da obediência de Jesus. Por isso, oramos. Pai, os campos estão brancos, e por isso lhe rogamos, arremessa os teus trabalhadores para a seara. Nestes dias, os portadores da sua mensagem redentora, os pregadores do Evangelho da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Despertando um exército de oração. Como disse antes, tudo
vem dele e tudo é para ele. Romanos 11:36. Ou seja, desde o ar que respiramos até as oportunidades que temos ao longo de nossas vidas, absolutamente tudo vem do Senhor. É Ele quem nos sustenta. Portanto, nada mais justo do que lhe rendermos graças. É o que a palavra diz em Salmos 107, 8 e 9. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. É essa mesma conduta de humildade, generosidade e submissão ao Senhor que precisamos adotar para as nossas vidas, especialmente na área financeira e ainda mais quando temos um chamado específico para a esfera de negócios. Assim como a Bíblia nos orienta a sermos fiéis sobre o pouco, pois sobre o muito Deus nos colocará, devemos manter uma mentalidade conforme os príncipes que a palavra nos ensina sobre as finanças, tanto em nossas ofertas comuns quanto no desenvolvimento de empresas que carregam o DNA celestial. E sim, quero dizer que existem pessoas que foram chamadas para atuar na esfera de negócios e através disso devem expressar o Evangelho. Isso não significa que eles ministrarão um sermão, passarão um dia cantando louvores em suas lojas e estabelecimentos ou postarão versículos diários nas mídias sociais de seus comércios. Não é isso. Acredito que chegou o tempo em que o Senhor está levantando homens e mulheres íntegros e cheios do Espírito Santo para administrarem negócios com honestidade, zelando pela qualidade de vida de seus funcionários, pelo bom atendimento a seus clientes, pela regularidade do âmbito fiscal, e que além disso revertem parte de seus lucros para ações que favorecem e lutem pela injustiça e injustiçados e necessitados, bem como missionários que dedicam suas vidas integralmente a irem aos cantos mais remotos deste mundo para pregar a palavra. Excelência, justiça e generosidade devem ser a base dessas empresas. Porém, mais do que isso, seus produtos ou serviços podem refletir o reino de Deus. Isso é, fazer com que cada consumidor seja tão impactado com a qualidade e beleza oferecida que sintam algo diferente, como felicidade, satisfação, conforto e bem-estar. Por exemplo, você também pode expressar a vida de Cristo ao servir a sociedade, dispondo a um preço justo e com uma entrega de qualidade, de serviços que facilitam a vida dos outros, ajudando a resolver problemas cotidianos e fazendo com que os indivíduos se sintam valorizados. Imagine ainda a revolução que empresários do reino poderiam gerar com a honestidade, se todas as empresas prestadoras de serviços, por exemplo, que decidem participar de licitações negassem todo e qualquer contrato irregular ou esquema de superfaturamento. Com toda certeza, o número de escândalos financeiros diminuiria e teríamos uma qualidade muito maior do que é disponibilizado à população. Neste sentido, a palavra diz que a desonestidade tem suas consequências. Com certeza tem suas consequências. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 13:11. Diante disso, é possível perceber que para viver o Evangelho do Reino, não é necessário nos dedicarmos exclusivamente à esfera da igreja, uma vez que todas as outras áreas da sociedade também carecem da intervenção divina. Aleluia. Nossa atitude deve ser como a viúva pobre, que não ofereceu ao Senhor o que sobrava, mas deu tudo o que tinha como oferta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Juliana, Pai do Senhor, Deus abençoe. Obrigado por sua presença. Aleluia. Amém.
Deus é bom o tempo todo. Vou orar encerrando essa live. Maravilhoso ter a presença de vocês aqui. Sou grato a Deus por cada um. Amém. Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais este momento, Pai. Por essa live, Deus. Abençoa, Pai, cada vida que esteve aqui, cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que possamos crescer cada vez mais, Pai, na Tua presença, Pai. Tua presença, Pai, é o mais importante. Tua presença, Pai. Que possamos crescer, Pai, em sabedoria, entendimento, conhecimento, Pai. Abençoa, Pai, este aplicativo, abençoa cada seguidor, abençoa cada pessoa que viu essa live, que vai ver, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada um. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Obrigado mesmo a todos. Obrigado, meu irmão, que acompanhou aqui até mais tarde, até agora. Ficou aqui. Obrigado a cada um. Obrigado, Joelson. Joelson, quando você chegar, você dá um alô, meu irmão. Dê um bom dia aqui, que sua presença muito me agrada. Amém. Juliana, Deus abençoe. Ana, minha namorada, obrigado pela presença. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Obrigado. Gratidão a todos. Mônica Santos, Deus abençoe.